Ao pensar em empresas americanas de motocicletas, você provavelmente lembra dos grandalhões como Harley Davidson e Indian. Mas também existem as marcas menores, as boutiques que fabricam motos para um tipo de cliente mais, como posso dizer, especializado. Pegue a Janus, por exemplo. Eles fabricam motocicletas para entusiastas de trens em miniatura e steampunk, ou então tem a Arch Motorcycles. Eles fabricam motos boutique com motor V-Twin para fãs da franquia John Wick. Mas se você quer conhecer a empresa de motocicletas americana mais infame, polêmica e totalmente bizarra, só existe um nome que supera todas as outras, e esse nome é Confederate Motorcycles. A Confederate Motorcycles criou algumas das motos mais caras e incomuns já vistas. Eles atraíram celebridades com sua ousada grandiosidade. Eles se jogaram de cabeça em alguns designs realmente radicais e colocaram tudo isso dentro de uma marca que carrega, digamos, uma bagagem um tanto controversa. Então vamos falar sobre as motocicletas Confederate, suas motos bizarras, sua marca peculiar e a posição única que ocupam atualmente como a adição mais desnecessária ao cenário das motocicletas. As motocicletas Confederate são uma marca relativamente nova, criada em 1991 em Baton Rouge, Louisiana. Ela não foi criada por um engenheiro de motos experiente cansado das restrições das motos em massa, nem por um construtor de choppers personalizadas na garagem. Em vez disso, a Confederate foi fundada por um advogado de tribunal chamado Matt Chambers. O que poderia dar errado? Além disso, parece simplesmente a coisa mais típica da Louisiana, Flórida ou do sul dos Estados Unidos, né? Um advogado resolve criar uma marca de motos nos anos 90. Vamos lá! Chambers acreditava que a indústria de motocicletas tinha se tornado segura demais, corporativa demais e muito entediante. As motos japonesas dominavam o mercado com plataformas comprovadas que se encaixavam em categorias e classes específicas. Harley Davidson apostava mais na tradição do que na inovação. As marcas europeias faziam o próprio caminho, ultrapassando limites, mas isso era lá fora. Precisávamos de motos que ultrapassassem limites aqui nos bons e velhos Estados Unidos da América. Chambers queria agitar as coisas com uma nova geração de motocicleta americana, algo ainda mais rebelde que a Harley Davidson, uma moto que promovesse a individualidade e a ousadia mecânica. Então ele derrubou seus outdoors na rodovia que diziam Chambers luta pelos seus direitos, parou de aceitar casos de escorregões e quedas e fundou a Confederate Motorcycles. Havia uma filosofia específica da qual Chambers afirma que o nome Confederate surgiu. Em suas palavras, o nome simbolizava desafio e independência. Para literalmente todo o resto das pessoas, ele trazia lembranças da escravidão e do lado perdedor da guerra civil. As motos confederadas eram cruas, industriais e com design quase brutalista. Tinham partes expostas, proporções estranhas e visual agressivo, bem masculino. Chambers afirmava que o lema da Confederate era a arte da rebeldia, dizendo: a rebeldia de que estamos falando é cerebral e espiritual dentro de você, conectando-se com as ideias de Albert Camus ou E. Cummings, e com princípios sulistas dos quais Chambers se orgulha, não com a aplicação sem princípios deles. Por que essas pequenas empresas boutique sempre criam histórias intelectuais para justificar suas falhas? Não preciso falar sobre Janus de novo, preciso? Se quiser filosofar sobre motos, comece um podcast, custa bem menos. Chambers chegou até a ser citado dizendo que está feliz que o Sul perdeu a guerra civil. Acho que todos nós estamos, certo? Se você precisa fazer esse tipo de esclarecimento sobre o nome da sua empresa, provavelmente deveria ter pedido uma segunda opinião desde o começo. Onde a Confederate realmente consolidou seu lugar no mercado foi com o design deles. Não foram criadas para desempenho, conforto ou usabilidade. Foram feitas para chamar a atenção, serem diferentes de tudo na estrada e realmente têm presença. Elas não pareciam nem andavam como nenhuma outra motocicleta. Elas quase pareciam adereços feitos para um filme de ficção científica, como se Mad Max tivesse um fundo fiduciário em uma oficina mecânica. Outros modelos notáveis incluíam a Hellcat, nomeada em homenagem ao avião F-6F Hellcat. Ela tinha um potente motor V-Twin refrigerado a ar, típico das motos americanas. Ela era minimalista e também superdimensionada.
ela custava cerca de $50 mil, podendo chegar a quase 70 mil com futuras atualizações. A Wraith é talvez a moto mais icônica da Confederate. Ela tinha um quadro principal de fibra de carbono que também servia como caixa de ar. Ela tem um visual meio industrial, esquelético e alienígena, meio como se uma pintura do H.R. Giger tivesse sido usada como referência de design interno, mas sem a inclusão das imagens fálicas. A Wraith tinha um motor V2 Twin com 125 cavalos e 130 libras-pé de torque. Números interessantes, ela tinha braço oscilante unilateral e dianteira exclusiva de fibra de carbono, custando $92 mil em 2007. Essa moto ficou em segundo lugar na competição de motos customizadas de Sturgis, acredite se quiser. No final de 2015, eles produziram a G2P51 Combat Fighter. Juro, a Confederate deve estar desafiando a KTM com nomes tão agressivos para suas motos. O quadro do modelo foi feito a partir de um bloco sólido de alumínio, criando uma estrutura monocoque de alumínio. Ducati pode se invejar. Só 61 unidades da Fighter foram feitas, cada uma por quase $120 mil. A Confederate adorava falar sobre materiais e engenharia. Eles usavam alumínio, fibra de carbono, titânio e muitos outros materiais exóticos. Mas apesar desse fascínio por recursos, essas motos não eram realmente sobre desempenho de nenhuma forma. Eram V-Twins enormes com muito torque, mas dirigibilidade, conforto e praticidade não eram prioridade. Eram mais esculturas ambulantes que motocicletas. Elas eram bem diferentes de uma empresa como a Buell, onde Eric Buell buscava inovar no desempenho e dirigibilidade das motos por meio da centralização de massa, aerodinâmica e peso não suspenso. Buell era engenheiro e Chambers advogado. Isso já diz tudo o que você precisa saber. Eric gostava de fazer coisas baseadas em engenharia científica. A Confederate, por outro lado, era tipo, vamos apenas fazer uma motocicleta que confunda os olhos, usando todo o material caro conhecido pelo homem e depois vender todas para equipes de filmagem, assim podemos criar uma nova igreja da cientologia, onde todos estamos pilotando motos espaciais pelo céu. Chambers disse que as motos da Confederate não eram para transporte, mas para o esclarecimento do homem pela máquina. Senhor, tenha piedade, isso levanta a dúvida. Dá para vomitar e revirar os olhos ao mesmo tempo? Acho que acabei de fazer isso. Cada motocicleta confederada era absurdamente cara. E meio que tinha que ser, né? Como mencionei, variavam de 50 a 150 mil dependendo. E isso foi no início dos anos 2000. Se isso parece muito dinheiro hoje, era uma quantia ainda mais absurda naquela época. E você podia comprar uma casa por 150 mil em 2007. Vamos lá! Se você fosse gastar tanto em um brinquedo americano, podia comprar um Corvette Z6, todos os acessórios e ainda sobrava para um shorts jeans novo. Então quem realmente comprou essas coisas? Bem, foram principalmente celebridades e outras pessoas ultra ricas com mais dinheiro do que sabiam o que fazer. Proprietários notáveis da Confederate foram Tom Cruise, Brad Pitt e David Beckham. Fala sério, seria o rodízio de Beck ideal para os caras brancos, né? Tão belos e esculpidos. Esse endosso bizarro de celebridade deu às motos Confederate uma aura de riqueza e exclusividade. Ter uma dessas não era para andar, era para mostrar às pessoas que você podia comprar uma e nem precisava usá-la. Hã? Vamos lá, isso aí é coisa de mente brilhante. Essa estratégia realmente funcionou por um tempo. Confederate ficou conhecida como a marca de luxo anti-Harley. Enquanto a Harley-Davidson apostava na nostalgia, a Confederate apostava em design radical e exclusividade de boutique. Achava os donos de Ducati pretensiosos? Isso aqui é outro nível. Agora é a hora em que chegamos à parte realmente divertida, a controvérsia. Mods Confederate. O nome só me faz pensar em metralhadoras Gatling e carroças puxadas por cavalos, não em motos futuristas, ultramodernas e brutalistas. Mas o nome também tem outras conotações. Quando a empresa foi lançada no início dos anos 90, as pessoas meio que ignoraram isso. A cultura do politicamente correto estava só começando naquela época, certo? A Guerra Civil havia acabado há mais de um século e o nome tinha peso, mas não afundou a empresa de imediato. Naquela época, as pessoas não eram tão sensíveis a certos temas e não existia a cultura do cancelamento, ou a mídia em massa de hoje.
Pense em todos os nomes que costumávamos chamar nossos amigos de brincadeira, até que Hilary Duff apareceu nas nossas TVs no começo dos anos 2000, dizendo que isso não era mais permitido. Como é? Bem, dizer que algo é gay quando você quer dizer que é ruim, isso é ofensivo. Por volta de 2010, a discussão cultural sobre os símbolos confederados começou a mudar. Estátuas eram removidas, a bandeira confederada saía dos prédios do governo e mais pessoas denunciavam as imagens confederadas como racistas e ultrapassadas, como deveriam. Motocicletas confederadas já não soavam mais como uma marca rebelde e descolada. Parecia mais um tipo de mensagem velada. Chambers tentou defender o nome, dizendo que era sobre rebeldia, independência e lutar contra o status quo, e não sobre escravidão ou racismo, mas não importa como você explique. Quando você estampa confederada em um brinquedo de luxo de $100 mil para caras ricos, isso não vai pegar bem na opinião pública. Já imagino as iscas de cliques no Facebook. A moto confederada de $100 mil de Zuckerberg é flagrada usando adrenocromo por uma onda para salvar crianças. O nome se tornou uma responsabilidade de imagem. As celebridades já não tinham tanta vontade de usá-las em estreias, o que afetava uma marca dependente de hype e imagem. Esse foi o começo do fim. Em 2017, motocicletas Confederate anunciaram a mudança de nome para Curtiss Motorcycles, inspirado em Glenn Curtiss, pioneiro da aviação e recordista de velocidade em terra com motos. No início dos anos 1900, a nova referência era uma alusão histórica menos problemática que o nome anterior, mas sozinha não bastava para levar a Curtiss à era moderna. Eles fizeram uma mudança considerada ainda mais polêmica que o nome original. Eles fizeram uma parceria com a Zero e mudaram completamente para motocicletas elétricas. Eles passaram de fabricar motos enormes, mecanicamente exageradas com motores V-twin barulhentos, para fazer motos futuristas com o ronronar de um gatinho elétrico. Uma comparação paralela seria se o Insect Warfare decidisse fazer um álbum de K-pop. A Confederate, agora Curtiss, queria se livrar não só do nome, mas de todo o passado da empresa. Eles queriam atrair uma base de clientes diferente, mais jovem e mais rica. Talvez quisessem explorar os mesmos nerds de tecnologia que reservaram uma Cybertruck em 2019, mas aí está o problema. A maioria das pessoas simplesmente não se importava. As únicas pessoas gastando 6 dígitos em um veículo elétrico com cara de distopia são lagartos em trajes de pele humana. Uma minoria incrivelmente babaca. Em 2025, sabemos que as bicicletas elétricas fracassaram, mas em 2017, essas empresas oportunistas não perceberam que estavam condenadas desde o início. Sabe, uma motocicleta elétrica de luxo boutique que custa 60 mil está condenada quando a Livewire vende 30 motos por ano por uma fração desse preço. Não estou brincando, eles vendem poucas motos por ano, fazendo a Janus parecer uma grande operação. Agora, eles anunciam um modelo inteligentemente chamado de One, que parece mais vaporware, tipo as motos Damon, do que uma máquina de verdade. Enquanto isso, a marca Confederate original e sua propriedade intelectual não desapareceram totalmente. A Combat Motors assumiu a produção dos antigos projetos da Confederate, mantendo vivas as motos de alumínio usinado para clientes que ainda querem comprá-las. Então você tem a Curtiss operando como uma esperança de veículo elétrico vaporware e a Combat Motors vendendo silenciosamente os remanescentes movidos a gasolina da Confederate ao mesmo tempo. O que sobrou das motocicletas Confederate? Só uma história interessante. Tiveram alguns dos experimentos mais ousados e únicos das motocicletas americanas, fato indiscutível. Essas motos parecem insanas. Ninguém fazia motos com tanta arrogância cega. Quero dizer, eu realmente acho que algo assim só era possível nos Estados Unidos do final dos anos 90, começo dos anos 2000. Sério, era uma loucura. Eles fabricavam motos que muitos diziam: se eu pudesse, adoraria ter uma Confederate Hellcat Klitschnikov Gás Mostarda CP69 Fighter na garagem. Isso seria um sonho realizado. Mesmo assim, sempre foram meio piada. Eram bicicletas de luxo caras e impraticáveis, feitas para atrair celebridades, antes mesmo da cultura de influência online atual. Quero dizer, pense nisso. Tom Cruise chegava em uma Confederate, e esse era o tipo de origem do prestígio dele com a moto. Quero dizer, é loucura.
Enquanto isso, o nome era uma bomba relógio só aguardando uma correção política para acabar com ele. E para ser sincero, não posso dizer que discordo. É um nome meio sem gosto. Hoje, seja Confederate Kurds ou Combat ainda existem, de certa forma. Mais ou menos, embora o futuro deles pareça incerto na melhor das hipóteses, patético e condenado na pior. Vou deixar que tirem suas próprias conclusões nos comentários se eles eram visionários da engenharia ou apenas oportunistas pretensiosos de primeira geração. Então essa é a história da Confederate Motorcycles. Meio estranha hoje, né? É uma empresa que começou com o sonho grandioso de rebelião, mas fabricou motos com preços nas alturas e depois desmoronou sob o peso de uma marca completamente fora de sintonia. Pra falar essa verdade, mesmo que eles não tivessem um nome idiota, provavelmente teriam falhado do mesmo jeito. Não entendo como conseguem manter um negócio vendendo motos para tão poucos clientes. Provavelmente era só lavagem de dinheiro ou algum esquema. Ah, espera, foram fundados por um advogado. Sr. Chambers, foi só uma piada. Não estou questionando a autenticidade das finanças da sua empresa. Nós não fazemos piadas aqui na Yaminoob. Não é isso que fazemos. É só para diversão. Por favor, não me processe. Tudo isso é apenas conteúdo para entretenimento e com um leve propósito educativo. Bem, rapazes, o que vocês acham das motocicletas Confederate? Você já tinha ouvido falar delas antes deste vídeo? Se por acaso você possui uma dessas máquinas ou já teve a chance de pilotar uma, me avise com certeza. Eu preciso saber como é a experiência prática. E por algum motivo Tom Cruise não está respondendo aos meus e-mails. Obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Até o próximo.